Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última semana, sobretudo no último fim de semana, em meio às manifestações em nosso país, as manifestações que assistimos aqui no Senado na sexta-feira, manifestação que Vossa Excelência fez hoje, sobre a obra extraordinária dessa marcante liderança, eu diria, da civilização humana, Nelson Mandela, por tudo que representou não apenas para a África do Sul, por tudo que deixou de legado para a civilização humana, pelas características da sua luta, da sua jornada empreendida com absoluta perseverança e determinação, não obstante as enormes dificuldades por que viveu ao longo da sua construção pelas liberdades, pela justiça social, trabalhando vigorosamente e conseguindo virar a página perversa do apartheid na América do Sul, na África do Sul. Nesse mesmo fim de semana, nós tivemos a conclusão da rodada de Bali, na Indonésia, liderada pelo nosso embaixador brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, liderando uma reunião com representação de 159 países, estados, que para lá enviaram suas missões para, na prática, combaterem um tipo de apartheid que gera consequências em todo o mundo, que é a ausência de uma integração plena no comércio multilateral que pode possibilitar a ascensão econômica, a ascensão social, a prosperidade não apenas de muitos países em fase de construção, mas o que pode representar em termos de geração de oportunidades, porque quando você solta os gargalos e os elos dos impedimentos na integração do comércio multilateral, você está possibilitando a ascensão de milhares, de milhões de pessoas a uma vida digna. E quando se fala da vida e da jornada de Nelson Mandela, fala-se de dignidade. Essa é a palavra que talvez resuma de forma incontestável a sua luta. Trata-se do primeiro acordo da história da Organização Mundial do Comércio, uma organização que nasceu em 1995 como resultado da rodada do Uruguai, em 1986, entre 1986 e 1994, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, este criado logo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra. Todos nós sabemos o quanto que os empecilhos à livre negociação e comercialização têm impedido que, por exemplo, o nosso país possa participar de maneira mais ativa de mercados que são importantes. Vejamos o potencial, por exemplo, da União Europeia, que somente em commodities importa por ano mais de 120 bilhões de dólares. Portanto, na ausência de oportunidades, na ausência e no fim dessas barreiras todas que se apresentam no tempo de várias formas, há o impedimento de que nossos produtos possam alcançar esses mercados. E essa é a tarefa da Organização Mundial do Comércio. Criar uma regra civilizatória entre os países para que eles possam ampliar a integração e, ampliando a integração, ampliar também a geração de oportunidades. Assim, o que se conquistou em Bali, embora aquém das expectativas, é verdade, de forma original, nem por isso deixou de ser merecidamente saudado como um avanço de singular importância e significado à relação da Organização Mundial do Comércio em Bali, findada no último fim de semana. A alternativa, que seria sair de Bali sem um entendimento,
era por demais sombria, quase certamente seria o começo do fim do desejado sistema multilateral de comércio baseado em regras e atento aos diferentes graus de desenvolvimento dos diversos atores internacionais. Evidente que essas regras não podem ser simétricas, porque é preciso que você considere a condição específica de cada país, de cada economia. Não há como você ter a mesma regra para circunstâncias e conjunturas diferenciadas. A não conclusão mínima desse protocolo, desse tratado em Bali, seria como se nós voltássemos ao estado da pedra, da lei do mais forte contra o mais fraco, ou de todos contra todos. A Organização Mundial do Comércio tem essa tarefa, a tarefa de criar regras que possam estabilizar a relação entre os países, considerando, evidentemente, os seus diversos níveis de crescimento, mas não apenas de crescimento, também de desenvolvimento, que é muito mais amplo. Na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acompanhei naturalmente com toda atenção os preparativos e os desdobramentos dessa etapa vital da reunião da Organização Mundial do Comércio na Indonésia. Sabemos que, se Bali fracassasse, isso representaria uma ferida quase irreversível, possivelmente mortal, para todo o sistema multilateral de comércio, tal como hoje conhecemos. Isso porque, além das pressões advindas de uma conjuntura econômica internacional pouco favorável, na qual ainda são sentidos os solavancos e rescaldos da crise econômica que abateu o mundo a partir de 2008, é do conhecimento de todos que o mapa mundi comercial está em processo de radical e veloz redesenho, em que se mostra patente a preferência por grandes acordos bilaterais, regionais, birregionais ou até mesmo plurirregionais, de que são exemplos os tratados de livre comércio em gestação, por exemplo, entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, o Tratado de Parceria Transpacífica, que congrega os tigres asiáticos, a China, o Japão, além de potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, e outras tantas tentativas, e até arrojadas e ousadas, como se preparavam para um mundo sem um arranjo verdadeiramente global para regular, fomentar o comércio internacional. Aqui mesmo na América do Sul, é com extraordinária preocupação que pela primeira vez, creio eu, nós estamos assistindo uma divisão clara da América do Sul entre a América do Sul do Atlântico e a América do Sul do Pacífico. O pessimismo que rondava a rodada de Bali era naturalmente justificada e chegou a merecer por parte do embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral da instituição, uma evidente ameaça de cancelamento da reunião na Indonésia. O embaixador Roberto Azevedo tinha a clara percepção de que o fracasso da rodada de Bali da Organização Mundial do Comércio representaria mais que o simples adiamento das promessas que inspiraram o lançamento da rodada já em 2001. Pasme, senhor presidente, em 2001. O fracasso em Bali sacramentaria a visão de que o comércio e o próprio sistema multilateral organizado em torno da Organização Mundial do Comércio se teria inviabilizado ou ainda se tornado irrelevante. Vale lembrar que, desde 2008, essas negociações estavam emperradas. As conferências ministeriais realizadas em Genebra em 2009 e 2011 terminaram em impasse. De fato, embora muito aquém das ambições desejadas a rodada de Doha, a realidade é que o acordo costurado pelo embaixador brasileiro Roberto Azevedo, na 10ª hora da Conferência de Bali, assegura uma sobrevida importante à Organização Mundial do Comércio. O resultado mais festejado da referida conferência foi o acordo de desburocratização do comércio, que prevê a redução de barreiras alfandegárias e a consequente facilitação à entrada de bens nos diversos países membros da Organização Mundial do Comércio.
Estima-se por diversas fontes de elevada reputação e credibilidade, que o acordo alcançado em Bali tenha o potencial, nos avanços vindouros e consequentes, de injetar na economia mundial $1 trilhão, além de criar cerca de pelo menos 21 milhões de empregos, os quais desses 21 milhões de empregos e oportunidades, 18 milhões de empregos em oportunidades nos países desenvolvidos. É disso que se trata. Essa é a consequência efetiva da possibilidade e da janela aberta nesta reunião na Indonésia, em Bali, coordenada e liderada pelo embaixador brasileiro Roberto Azevedo. Evidentemente que agora, com a conclusão da rodada de Bali, as nossas atenções estarão na direção de continuar acompanhando a conclusão, por assim dizer, das propostas que deverão ser entregues agora até o final do mês de dezembro, numa negociação aberta desde 2004 entre o Brasil e os países que compõem o Mercosul e a União Europeia. Um acordo muito importante para que nós possamos expandir as fronteiras e as relações comerciais do nosso país. Evidentemente que nós não podemos estar a desejar acordo por acordo. É claro que o acordo que nos interessa, o acordo que interessa não apenas ao Brasil, mas o acordo que interessa ao Mercosul, é o acordo que está sendo construído, concebido, liderado pelo chanceler Figueiredo e pelo ministro Fernando Pimentel. Portanto, acordo por acordo não faz e não tem sentido. Mas o Brasil, e a meu juízo, o ministro Figueiredo, o ministro Pimentel, têm liderado com absoluta firmeza a necessidade de nós não perdermos a oportunidade desse mandato que se encerra agora no mês de dezembro, em que, pese as diferenças conjunturais das economias dos países que têm assento no Mercosul, Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, enfim, que pesam as nossas diferenças, é fundamental que, sobretudo, a Argentina possa apresentar a sua lista. E, se não o fizer, que o Brasil possa seguir adiante, em que não perdendo, portanto, a oportunidade daquilo que representa o mercado da União Europeia para os brasileiros. Ora, se a Argentina, em razão de escolhas, a meu juízo, equivocadas que fez na sua macroeconomia, não está em condições de acompanhar o Brasil deve ir. O Brasil não pode prescindir do acesso, não pode prescindir de assinar esse tratado, esse acordo, e os outros países vão no tempo que considerarem adequados. Mas seria, de fato, uma enorme frustração se nós, mais uma vez, encerrássemos essas nossas negociações sem que isso pudesse representar, novas expectativas e horizontes para o Brasil e para os países que compõem conosco o Mercosul. É importante frisar que esta é uma negociação que ocorre, senador Cristóvão Buarque, desde 2004. Nós estamos, portanto, há muitos anos trabalhando nessa negociação. E é importante frisar que outras negociações regionais estão acontecendo e com muito mais velocidade. Vejam, por exemplo, o acordo da Aliança para o Pacífico. Em poucos meses, Chile, Colômbia, Peru e México conseguiram consignar uma plataforma de negociação coletiva de modo a ampliar os espaços dos seus arranjos econômicos. E nós estamos desde 2004. Estamos, portanto, em 2013. Lá se vão 9 anos. Esse é um tempo incompatível com a velocidade dos dias atuais. Então, após a conclusão da reunião da Organização Mundial do Comércio na Indonésia, nós vamos estar acompanhando com muita intensidade aquilo que o nosso país estará fazendo ainda este mês em prol de ampliar as expectativas dos arranjos econômicos brasileiros. É o mês de dezembro, é o deadline final para que nós possamos concluir a nossa negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Mas ouço com prazer o senador Cristóvão Buarque.
Senador Ricardo Ferraz, esse é um tema que devia merecer uma atenção muito maior de todos nós. Dezembro é o deadline para essa relação Mercosul e Comunidade Econômica, mas nós precisamos, ao longo dos próximos meses ou até anos, mas não muitos, discutir qual é a estratégia que a gente quer nas relações globais do Brasil, do comércio internacional, na linha do que o senhor falou. Nós não estamos vendo qual é a posição do Brasil em relação à cooperação do Atlântico Norte. Qual vai ser a repercussão disso para o Brasil? Não estamos vendo, o senhor citou também, como vamos estar diante dessa aliança do Pacto do Pacífico. Nós vamos ficar excluídos, veja bem, do Atlântico Norte e do Pacífico. Nós vamos ficar limitados apenas ao Mercosul. Ou melhor, o Mercosul vai ficar limitado apenas ao Mercosul. Isso é extremamente perigoso. Essa data limite de dezembro é um pedacinho muito pequeno, ao meu ver, do que nós temos que construir olhando o longo prazo de 20, 30, 50 ou mais anos das relações econômicas do Brasil no exterior. E nós não estamos vendo esse debate ser feito pelas autoridades do governo, pelo menos não repartem conosco suas preocupações. Não estamos sabendo quais são as linhas básicas. A sensação que tem é que nós estamos prisioneiros de pensar o mundo como ele era 30 anos atrás, quando começou o Mercosul. Não é mais daquele jeito. Então, o próprio Mercosul, sem virarmos as costas para os outros, sem cairmos na tentação de nos ligarmos individualmente aos outros blocos, nós precisamos trabalhar a relação de nossos países que hoje estão no Mercosul com os outros grandes blocos que estão surgindo e que podem nos deixar isolados. O Mercosul, senador Cristóvão Buarque, a meu juízo, ele é mais do que importante para o nosso país. Nos últimos 10 anos, a corrente de negócios cresceu muito, cresceu 10 vezes. Cresceu mais do que o fluxo e a corrente de negócios entre muitos blocos. Em que pese tudo isso, o Mercosul é insuficiente para o tamanho de um país como o nosso, que por ser a mais importante economia da América do Sul, precisa ir adiante. Em que pese o Mercosul ser importante, ele é insuficiente para que nós possamos seguir adiante. É como se o Mercosul fosse destino e não opção, até porque grande parte daquilo que o Mercosul importa do nosso país são de produtos manufaturados. 90% daquilo que o Mercosul importa do Brasil é de produtos manufaturados. Ou seja, aproximadamente 1/4 daquilo que nós produzimos em nossas indústrias é exportado para o Mercosul. E aí, com extraordinária preocupação, porque a conjuntura econômica em alguns dos nossos parceiros é bastante fragilizada. Então, é preciso que a gente, concordando com Vossa Excelência, possa colocar um olhar para muito além daquilo que nós estamos conseguindo consolidar aqui com os nossos parceiros do Mercosul. Por isso se faz importante essa aliança com os 28 países que compõem a União Europeia, porque pode representar uma expansão da presença do nosso país e dos nossos arranjos econômicos. O Ministério das Relações Exteriores começa a sinalizar com a referência e a construção do chamado Livro Branco da Política Externa Brasileira. Em bom momento, o Ministério da Defesa o fez. Nada mais é do que um plano estratégico para a política externa brasileira. Até porque política externa não é matéria de governo, é matéria de Estado. E precisa ser compreendido com um ciclo muito mais amplo do que esse ou aquele governo. E a nossa pretensão, evidentemente, compartilhar com os nossos pares na comissão, fazer um profundo debate, estamos organizando isso, inclusive em parceria com a UNB, com o Departamento de Políticas Internacionais, para que, em conjunto, nós possamos passar em revista a política externa brasileira, suas escolhas, suas opções, suas ameaças e suas oportunidades, à luz daquilo que está acontecendo e com muita velocidade neste novo redesenho da política externa global. Eu espero que no ano de 2014 nós possamos já iniciar um calendário com esses debates na Comissão de Relações Exteriores, trazendo para dentro do Senado o debate a respeito da construção
do plano estratégico da política externa brasileira, que precisa ouvir não apenas o Congresso Nacional, mas as entidades, ouvir também a academia, ouvir a sociedade para que possa ser uma política apropriada, não é? Por todos aqueles que têm responsabilidade coletiva nesse país, sobretudo com esse tema, que é um tema decisivo para o futuro do nosso país. Mas ouço com prazer a eminente senadora Ana Amélia. Caro senador Ricardo Ferrazzo e ilustre presidente da Comissão de Relações Exteriores, amanhã o Senado paraguaio deve votar a presença da Venezuela no Mercosul. É um ato relevante por todo o problema que aconteceu com a saída do país do bloco, e a aprovação ela é um sinal de boa vontade e de disposição do novo governo paraguaio, sob a liderança do presidente Horácio Cartes, que esteve aqui nesta casa, foi recepcionado pelos senadores, no sentido de um fortalecimento com a presença de todos, a despeito das divergências ideológicas que eventualmente possa fazer. Está falando agora a relevância das questões comerciais. E o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, manifestou a necessidade desse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que se arrasta há muito tempo. Já como jornalista, senador Ferrazzo, eu acompanhava essas questões e sempre o que se dizia era o seguinte: o grande nó estava no setor agropecuário, porque a Europa é altamente protecionista e, evidentemente, nós somos concorrentes naquilo que a Europa quer continuar protegendo. O que, aliás, nós aqui deveríamos fazer a mesma coisa. Mas eu penso que essas iniciativas, primeiro do Paraguai, abrindo a entrada da Venezuela, e a manifestação e o interesse da União Europeia de aproximar os dois blocos, porque os acordos são entre blocos, e se o Brasil continuar assumir essa liderança, como ele reconheceu, a posição brasileira é extremamente favorável a esse acordo, e se fecharmos, dependendo da lista de exceções que teremos, vai ser um acordo de grande significado. E queria concordar com Vossa Excelência na referência à capacidade que está tendo o principal líder da OMC, o embaixador Roberto Azevedo. Eu acho que a presença brasileira num organismo dessa envergadura, para nós, é extremamente importante, especialmente neste momento. Parabéns, senador Ricardo Ferrazzo. Eu quero crer que, inclusive, para o futuro do Mercosul, este acordo com a União Europeia, em bases que possam atender aos nossos interesses mútuos, aos interesses mútuos do Mercosul, do Brasil, aos interesses mútuos da União Europeia, são decisivos para que o Mercosul possa justificar a sua existência. O Brasil hoje está limitado a praticamente 3 acordos internacionais, né? Com o Egito, com Israel e com Irlanda. São acordos importantes, mas absolutamente insuficientes para justificar e sustentar o vigor da economia, que é o 7º ou 8º produto interno bruto no mundo. Portanto, sem perder a visão de longo prazo, sem perder a visão estratégica das escolhas que estamos fazendo e as suas consequências em relação ao nosso isolamento ou à nossa integração com a corrente global de comércio internacional, nós não podemos perder a oportunidade de encerrarmos esse mês de dezembro, pelo menos entregando a nossa lista. O Mercosul precisa entregar a sua lista. Eu tenho visto o esforço por parte do chanceler Figueiredo, por parte do ministro Pimentel, da Indústria do Comércio, e é fundamental que, sobretudo, a Argentina, é onde hoje nós temos mais dificuldade, porque a Argentina ainda não entregou a sua lista, e se a Argentina não entregar a sua lista, isso pode emperrar as negociações, porque o mandato concedido é para negociação em bloco, e se a Argentina não entrega a sua lista, ou se a sua lista vai incompleto, essa negociação pode estar fadada ao fracasso. Portanto, precisamos entregar as nossas propostas, e aí sim precisamos sentar à mesa com a União Europeia por tudo que a União Europeia pode representar de oportunidade, de possibilidade para os diversos arranjos econômicos do nosso país. Muito obrigado a Sua Excelência, a senadora Ana Amélia, pela parte. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor senador Ricardo